Ó Deus, por intercessão de São Bento, livrai-nos do mal, todos. Ó Deus, por intercessão de São Bento, livrai-nos do mal. Mais uma vez, ó Deus, por intercessão de São Bento, livrai-nos do mal. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Bento Abade. Ele que é um exemplo para todos nós, de virtude, um exemplo de busca, e ao mesmo tempo tem muito a nos ensinar neste caminho. Livrai-nos do mal. A história de São Bento, ela remonta ao ano 400 e pouco. Ele, que era filho de uma nobre família de Núrcia, que muito cedo obteve a oportunidade de ser educado nas melhores escolas, uma formação muito bem dada nas áreas que ele tentou aprofundar: filosofia, teologia. Como era de família nobre, acabou indo para Roma. Em Roma, ele acabou fazendo amizade, e o grupo de amigos não lhe fazia bem. Eram dados à bebedeira, eram dados a festas, e isso inquietava São Bento, digamos assim, Bento de Núrcia, um jovem. Nós temos que entender que 400 e pouco, finalzinho, estamos falando do final do Império Romano. E geralmente final de império, e neste período, estamos falando de um império decadente. Estamos falando de um império romano já cheio de vícios e corrupções. Estamos falando onde qualquer semelhança mera coincidência, se comprava privilégios, não se tinha uma vida moral e muito menos se buscava a Deus. Bento de Núrcia, inteligente, durante toda a sua juventude, estudioso, mas um jovem que procurava ser temente a Deus, procurava levar a sério os santos evangelhos, que por um momento se perdeu, mas logo sua consciência atinou, sua busca de Deus aflorou, e ele num primeiro momento se retira para o monte e vai rezar, meditar a palavra de Deus. Neste período, a primeira fase, estou explicando de modo geral para em casa e vamos aprofundando. Ele percebe a necessidade de reformar, uma reforma. Mas quando a gente fala reforma, a gente pensa reforma no Império Romano e reforma na igreja. Não, dele mesmo, voltar a ser o Bento de Núrcia temente a Deus, voltar a ser o Bento que levava uma vida disciplinada, mais espiritual. A segunda fase é quando ele vai para o Monte Cassino, e lá, já no ano 500, em poucos anos,
a partir daquilo que ele viveu interiormente, a partir dos apelos de Deus no seu coração, da importância do silêncio, da importância da meditação, da importância da palavra de Deus, da importância da Eucaristia, da importância dos exercícios espirituais, ele estabelece uma regra. O que ele faz? Ele pega o melhor do que se tem da vida monástica do Oriente e adapta para uma linguagem do Ocidente. Que o mundo oriental tinha-se muitas experiências de vida monástica, eremitas. E Bento de Núrcia transforma isso para uma vida comunitária, portanto, de eremitas para uma vida cenobítica, juntos. Daí que vem a palavra. Essa regra de Bento, ela é baseada em 2 princípios básicos: meditar e orar. Ora et labore. É o princípio da vida monástica beneditina. Mas meditar, não estou falando de yoga, não estou falando de mantra, eu estou falando de meditação, a clássica meditação oriental. E nós sabemos, você já ouviu muito falar, a Léxio Divina, leitura orante da palavra. Foi ele que deu toda a força. E aqueles que estavam perto dele viverem no silêncio, na meditação, na leitura dos santos evangelhos, nas leituras espirituais, em momentos comuns de Eucaristia, a volta à recitação da liturgia das horas que tinha se esquecido, e trabalho. Muito equilibrado. Oração e trabalho. Trabalho e oração. Os frutos foram imensos. Na vida pessoal, depois da reforma interna de si mesmo, a reforma do império, a reforma da igreja. São Bento, um homem muito perspicaz. Na sua regra, tem muitos elementos, nas suas colocações, locuções, traz muitos elementos. Mas você sabe que todos aqueles que buscam servir a Deus são perseguidos. Todos aqueles que tentam levar a sério incomoda o diabo. Acredite nisso. Não é para assustar, mas é para estar preparado. Não é por acaso que São Paulo diz: a nossa batalha não é contra gente de carne e osso, mas são contra os espíritos e potestades, contra o próprio inimigo. São Bento, agora o chamamos já do que é um santo, ele admoestava os seus frades e a nós: muito cuidado com o maligno, muito cuidado com o diabo, e eu diria com os seus secretários, com os seus anjos espirituais e os anjos do diabo que às vezes aparecem na nossa vida. Porque na Bíblia, anjo de Deus pode ser um ser espiritual, ou pode ser uma pessoa que naquele momento te fez o bem. Essa é a linguagem bíblica. Pode ser um ser espiritual ou uma pessoa que naquele momento te fez o bem. Do lado oposto também. Esse inimigo, esse diabo, este Satanás que São Bento fala, pode ser uma entidade,
pode ser um ser espiritual, um anjo decaído, que foi com Lúcifer, ou pode ser uma pessoa insuflada por, que na tua vida te faz o mal. Por isso São Bento é conhecido como essa intercessão. Ó Deus, por intercessão de São Bento, livrai-nos do mal. Ele na própria vida teve que enfrentar este mal. Ele vivia no mosteiro Monte Cassino, e ele era severo, queria o bem, temente a Deus, homem disciplinado. E se olharmos a medalha de São Bento, aqui muito bem feita, deste lado, onde tem as inscrições que falarei depois, se eles conseguirem dar o zoom, não sei porque estão tão longe, tem um pássaro deste lado, e do outro lado temos um cálice com uma serpente. São os dois fatos da vida de São Bento a serem lembrados. Deste primeiro, porque numa mesa de refeição, um próprio monge com o seu hábito, alguém que ele estava formando para Deus, não se escandalize, lhe ofereceu um pão envenenado. Pão, alimento sagrado para nós. Lembre-se, pão sempre alimento sagrado, sinal de partilha, sinal de comunhão. Ah, meus irmãos, se aconteceu com ele, não é diferente conosco. Às vezes, nós partimos o mesmo pão nos bancos da igreja, mas soltamos a nossa língua venenosa, da maledicência e da fofoca, contra a própria igreja, contra o Papa, contra o padre, contra uma liderança. Muda por acaso o veneno? Cuidado. O pão envenenado. Do outro lado, nós vemos um cálice. Sim, ele bebia vinho e não há nada de mal de o fazer. E não vou fazer esse discurso contrário nunca. A questão é a quantidade e quando. Envenenaram-lhe o cálice de vinho. Aqui o pão, o pássaro veio no refeitório e tirou. Lá, o veneno da serpente, o cálice caiu na mesa e derramou. Nesta medalha está representado a grande luta contra o veneno. Ora, se lembra no paraíso, no primeiro Éden, o que fez a serpente na cabeça de Eva, depois de Adão, os envenenou contra Deus. A grande ação do maligno é essa, meus irmãos, nos envenenar contra Deus, nos colocar, jogar um contra os outros, em relação a Deus, em relação ao próximo. Qual é a máxima do cristianismo? Amar a Deus de todo o coração, foi ontem, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, ao próximo como a ti mesmo. O que faz o veneno diabólico? Te coloca contra Deus. Deus não me escuta, Deus não me atende, Deus é culpado do que estou passando. Te coloca contra Deus. Por isso, cuidado. Por que a primeira coisa quando a gente passa por uma dificuldade é esfriar na fé, esmorecer na fé, desgostar das coisas sagradas? Eu vou usar uma palavra: criar asco de tudo que é religião. Você acha que isso é normal? Não. O ser humano hoje vive envenenado.
Quando aumenta o número de pessoas significativamente que não querem saber de religião, de Deus, é isso. É a ação do mal, que a pessoa, eu não gosto de ouvir padre, não gosto que fale de religião, não gosto de ir na igreja, não gosto de santo, não gosto de Nossa Senhora, não gosto disso. É o veneno. Acredite que eu estou dizendo. É o veneno que foi dado a São Bento, mas foi dado no paraíso, para nos criar uma revolta, um nojo das coisas sagradas, um asco das coisas sagradas, e também do outro. Dividir para conquistar. Diabolum, divisão. São Bento viveu isso, e nós vivemos isso constantemente. Ora somos instrumentos do veneno, infelizmente, ora somos proclamadores do reino. São Bento passou por isso. Por isso que ele vai dizer claramente: cuidado com as brechas que você deixa. Brechas. Meus irmãos, se por acaso acontecer de uma casa vir com telhado abaixo, isso não é brecha, caiu, ruínas. Mas quando que começa? Quando começa pequenas rachaduras e a gente não dá conta. Pequenas brechas, rachaduras que vão ficando na casa. Se for no teto, nada. Mas com uma chuva constante, vai entrando água, vai infiltrando, mesmo que seja de material, vai apodrecendo o cimento, vai enferrujando a ferragem, vai trincando. Se é madeira, vai destruindo. Uma rachadura na parede, se a gente não cuida, ela é apenas uma rachadura, é apenas uma fresta. Mas o inimigo aproveita aquela fresta para entrar, desmoronar, destruir, enfraquecer, deteriorar. Hoje no rádio, lamentável a participação. Me sinto sensibilizado por ela. Pedi que ela ouvisse o que ela disse. 2 horas sobe no YouTube, à noite tem reprise. Uma mulher dizendo: eu não consigo mais manter meu casamento. Por quê? Tudo bem, chegou no ápice, tentou matá-la. Mas onde começou? Meu marido hoje só assiste vídeos pornográficos na minha frente. Padre, não fala essas coisas, é meio-dia. Bom, ela falou às 10. E tudo que ele vê, ele quer repetir. Você percebe a brecha? Eu não quero ser moralista. Não, eu só estou usando um exemplo de uma pessoa que partilhou hoje, que na verdade foi uma brecha deixada por uma compulsão sexual, uma brecha deixada de uma sexualidade não integrada, de um relacionamento não maduro, e o inimigo aproveitou aquilo. Junto com essa brecha que foi deixado, entrou sentimento de posse. Ora, meu filho, não é normal num casamento um sentimento de posse. Não pode sair de casa, não pode fazer nada, ciúme de tudo. Espera aí, isso não é normal. A brecha foi deixada e o estrago foi feito.
Se tem conserto, eu não sei isso. Tem, mas os dois têm que querer. Dei um exemplo do que aconteceu hoje no rádio, mas que cada um de nós nos perguntemos: qual é a brecha que eu estou deixando? Primeiro, na vida espiritual, estou facilitando a oração? Estou deixando para trás meus momentos de meditação? Com muita facilidade, pulo missa dominical? Nem vou, padre. Piorou, meu filho, já não é brecha, é rachadura. Estou pulando as confissões, leituras bíblicas, oração pessoal, nem que seja embaixo da água do chuveiro. Na vida profissional, estou deixando brechas, procrastinando, adiando, deixando a preguiça tomar conta. Na vida profissional, não estou sendo uma pessoa atenciosa nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Os dois são perigosos. Na vida familiar, onde eu estou deixando brecha? Cada um tem que se avaliar. E o que fazer quando tem brecha? Você tem que tampar. Lá vai dar ninho de aranha, lá vai entrar insetos, lá vai entrar imundícies. É a vida sacramental. É verdade que ele fala de 3 grandes brechas: o orgulho, a vaidade e a soberba. A águia, o pavão. Mas filhos, isso aí, quem quiser, não vou continuar pelo tempo. Eu fiz até um vídeo com mais detalhes, que está São Bento, as brechas a serem, livrai-nos das brechas. Está no YouTube, eu não sei de cor, Ipsos, e faz alguns anos. Não, anos não, foi durante a pandemia. São Bento contra as brechas do inimigo. Está no vídeo wall. Depois vocês assistam. São Bento contra as brechas do inimigo. Mas por hora, será que eu consigo identificar quais são as brechas? Sim, eu sei que você trouxe a medalha para ser abençoada. Se deste lado tem São Bento, a serpente, a ave, tem ali o ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Deste lado tem as palavras-chave do que nós rezamos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, sai de retro, Satanás, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Mas não são palavras mágicas. Tenho medo dessas coisas. Podemos andar com a medalha de São Bento? Sim, eu também tenho na minha casa, para me livrar do mal dos meus inimigos. Tenho 2 grandes intercessores contra o mal, São Miguel Arcanjo de um lado e a medalha de São Bento do outro, na porta. Mas não é algo mágico. Rezar é importante, essa oração, sim, mas mais do que só rezar e jamais só repetir, é nos colocarmos perto da cruz, porque esta oração começa assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Ora, o sol só me iluminará se eu estiver diante dele. A luz só brilhará se eu a levantar. Portanto, que eu esteja perto da cruz, para que a cruz sagrada seja a minha luz. Que não seja o dragão meu guia, ora, mas não significa que eu também tenho que parar de ouvir o dragão. E nós sabemos o que é o dragão no Apocalipse, a besta, e como ela nos seduz.
o veneno. Sai de retro, Satanás, vai para longe. E acredite numa verdade. Sai de retro, Satanás, perto de mim eu não quero. Porque o que você me aconselha, o que você me suscita, é coisa vã, é coisa sem sentido, é pueril, é para me dividir, é para me enfraquecer, para me tirar do caminho do bem. Portanto, o que tu me ofereces, eu não vou beber. Ah, que decisão importante. Quando alguém te oferecer o veneno da fofoca, não beba. Quando alguém te oferecer o veneno da raiva, não beba. Quando alguém te oferecer o veneno do orgulho, não aceite. Quando alguém oferecer o veneno da soberba, deixe-o para trás. Meus irmãos, todos os dias, aqui na igreja, nós oferecemos o cálice da bênção. Ah, Senhor, deste eu beberei fartamente. Do cálice do sangue de Cristo, eu beberei sempre. Dai-me sempre deste pão, dai-me sempre deste cálice. Mas do outro cálice, eu não bebo. Porque lembre, se tomarmos o veneno, a cicuta do mal, vai correr em nossas veias. Então percebamos o que eu tenho bebido, o que eu tenho olhado, o que eu tenho escutado, o que eu tenho dado vazão. Portanto, eu não estou ensinando magia. A igreja não fala, use a medalha e tudo será resolvido. Eu uso o escapulário, está aqui. Domingo vamos impor. Eu uso o escapulário de proteção, está aqui no meu peito. Mas sei que por si só não é mágico. A medalha de São Bento por si só não resolve. Mas uma decisão. O veneno do diabo, meus lábios não experimentarão. Mas o veneno da bênção, da graça, do preciosíssimo sangue de Cristo, não só meus lábios, mas todo o meu ser. Por isso, eu os convido a ficar em pé. E gostaria que neste momento cantassem comigo esta música, A Cruz Sagrada. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Eles cantam, vocês rezem. Glorioso São Bento, glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida, a Cristo e aos irmãos, cuidado da vida espiritual, ajudai-me, São Bento, a me afastar do mal, afaste de mim toda sedução do maligno, afaste de mim, Senhor, todo o mal, afasta de mim, Senhor, os meus inimigos, eu os abençoo, mantenha-os longe, Senhor, em nome de Jesus. Afastai meus inimigos, e aqueles
aqueles que se levantarem contra mim, minha família, sejam afastados e destruídos. Desarme as armadilhas. Amarre-os em nome de Jesus. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos do inimigo. São Bento, livrai-nos do inimigo. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, livrai-nos do pecado. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai direto, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo.